Tudo bem, pessoal? Estão ouvindo a gente aqui, só para ter certeza? Beleza? Boa. Legal. Todo mundo ouvindo? Então, bora lá, vida, vamos começar. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Luana Miranda. Atualmente estou atuando no Banco Carrefour como Delivery Lead. Eu posso dizer que a minha carreira, deixa eu colocar a tela aqui. Boa. A minha carreira ela foi baseada basicamente no setor bancário. São mais de 18 anos já atuando. Desses 18 anos são 4, né? Completei aniversário de 4 anos nesse mês, agora no Banco Carrefour. E já foram muitas trajetórias aqui dentro. Queria agradecer, só para dar continuidade aqui primeiro, a convite da Business Map por estar palestrando aqui nesse evento, né? O primeiro evento, o primeiro Summit, de muitos que virão, eu espero. E uma honra também poder dividir o palco aqui com o Victor Vidal, que a gente já fez muitos trabalhos juntos, mas dividir o palco com esse ícone. Vocês não sabem, ele tem até fã-clube, daqui a pouco vai aparecer, várias pessoas vão levantar a mão aí. É a primeira vez, então é uma honra para mim poder fazer parte desse momento aqui, junto com ele, junto com a Business Map e com vocês. Boa, pessoal. Aqui me apresentando também, Victor Vidal. Geralmente o pessoal me chama de Vidal por aí no mercado. Eu hoje estou como superintendente de estratégia, produtividade, que é toda a dinâmica ágil, projetos, e também o time de design lá do Banco Carrefour. Então, ali no meu escopo hoje. Esse mix de 3 áreas um pouco diferentes, mas dá para fazer muita conexão aqui, né? São as 3 áreas hoje que estão comigo lá no banco. A gente vai testar hoje uma sinergia aqui, eu e a Luana, porque eu não estou ouvindo ela. Estou fazendo leitura labial do que ela está falando aqui, eventualmente. Tá? Então, vai ter que ter muito sincronismo aqui, nós dois aqui. E a minha jornada, ela basicamente tem um viés muito grande ali em governança de TI. Depois fui migrando para projetos tradicionais, então tem uma base técnica ali relativamente ampla e forte ali. Depois fui para agilidade e depois fui migrando para outros temas ali, aprendendo e tudo mais. Hoje estou no Banco Carrefour, também dou aula por aí, né? Dou algumas aulas aí em MBAs, de projetos, estratégia e CX também. Legal? Vamos lá, Lu? Falar um pouquinho do nosso case aqui. Alguns pontos importantes aqui que a gente traz sempre no começo das apresentações, que a gente traz como referências para a gente ter noção de que o mercado ainda tem algumas deficiências explícitas ali, né? Então, uma delas é que 90% dos planos estratégicos não atingem os objetivos. Quando a gente fala isso, parece meio clichê, mas não, é real. A gente está num cenário de transformações constantes e mudança de estratégia, ela precisa ser meio on the time por vezes, né? Porque o mercado está mudando, o comportamento do cliente muda o tempo todo. Além disso, a gente vê que muitas pessoas, 95% das pessoas, não conhecem ou entendem a estratégia da empresa onde trabalham. E isso a gente vê em muitos lugares, né? A peça estratégica geralmente é feita um balancete scorecard, ou alguma mandala estratégica, ou algo do tipo, e por vezes isso fica lá no C-Level, fica com o time de finanças, fica com os superintendentes, fica com os diretores, mas as pessoas mesmo no dia a dia que estão ali trabalhando para fazer a estratégia acontecer, por vezes nem conhecem o que está ali, ou sabem que tem uma relação muito distante um com o outro, né? Então a gente ainda vê isso presente nas empresas. E um outro tema relevante aqui, um indicador importante, é que 95% das iniciativas no estudo da Ecantica, ali de 24, não atingem os resultados esperados. E isso tem alguns dizeres aí práticos de bens que a gente faz e tudo mais, que por vezes a gente vai lá, faz um business plan de uma iniciativa, de um grande projeto, a gente tem uma defesa ali com um Comex ali para buscar investimento, estrutura time e tudo mais, faz as entregas. E, por vezes, depois, você não para ver se aqueles resultados que você tinha prometido lá no business plan ou naquele início de ano, se ele realmente está vindo. Porque as iniciativas, às vezes, elas permeiam mais de um ano. E aí, na prática, você não consegue acompanhar isso na realidade. Então, a gente vê isso acontecendo também na realidade corporativa, né? E aí, além disso, né, a gente vive um cenário de mudanças constantes, que as empresas buscam mais eficiência o tempo todo, fazer de forma mais eficiente. A gente viu hoje aqui temas de transformação, né? Quando você fala transformação é interessante, né? Porque assim, o que é a transformação? Toda hora vem uma transformação diferente. A transformação ágil, a transformação digital, que é muito ampla, né? Você tem uma transformação no RH, você tem uma transformação em dados, você tem uma transformação em AI. Cara, você tem transformação em tudo que é canto, né? E uma das coisas que eu tenho estudado muito no mestrado também, eu estou terminando aqui o meu mestrado também na FGV, é assim, cara, esse tema transformação, ele é um tema muito amplo e todas as áreas vão estar o tempo todo em transformação. A transformação não é uma coisa que deveria ser pontual ou um projeto com início, meio e fim. É uma coisa perene.
Então, falar de transformação digital, transformação em RH, etc., isso vai ser meio perene daqui para frente. Então, o tema transformação já se torna algo muito comum para as empresas, vai estar o tempo todo nisso, né? E a agilidade e competitividade é algo que a gente busca o tempo todo. E aí, uma das coisas que a gente tinha lá no nosso time, né? O nosso time, quando eu cheguei lá no Banco Carrefour, em 2022, a gente vai falar um pouquinho do case explicitamente aqui para vocês e a jornada que a gente passou e a que a gente está no momento também. A gente tinha um cenário que o nosso time ele era um time nomeado como Agilidade Portfólio. Né? Talvez das empresas que vocês trabalham aqui, o time de agilidade seja algo do tipo. Tem o COI Ágil, né? Tem o LACE, tem o PMO, tem o VMO agora. Né? Tem várias nomenclaturas possíveis aí. E uma das coisas que a gente foi entender melhor, a gente queria fazer também um rebrand da área, porque a gente estava mudando muito a forma de atuação. Né? Uma vibe menos metodista, digamos assim. Trazendo métodos, práticas, isso é legal, isso ajuda, principalmente no impulsionamento inicial, mas a gente queria mudar um pouco essa abordagem também no nosso branding da área. Né? Então, a gente foi estudar um pouco alguns conceitos importantes de mercado. Estratégia, tem várias definições legais, mas uma delas aqui, realmente a estratégia descreve como é que a empresa cria valor para os clientes. E a outra definição que é relevante é a estratégia pode ser entendida como um padrão ou plano que integra tudo que a gente está fazendo na organização. Esse é um ponto relevante. E o tema de baixo é produtividade. Que no final do dia, o que a gente quer com a agilidade de maneira geral? A gente quer muitas coisas, mas dentre elas, atingir a estratégia da forma mais produtiva possível. Né? Então, produtividade de uma equipe não está só efetivamente em uma ou outra pessoa, ela está na estrutura como um todo. Né? Então, outro conceito que a gente trouxe ali que é a gestão de portfólio. Quando a gente fala de gestão de portfólio, duas definições aqui, identificar, priorizar e autorizar grandes projetos ali na empresa. Mas também, uma outra definição, alinhar a estratégia de execução por meio de um funding ali contínuo nos nossos projetos. Dado esse conceito, né, que a gente fala aqui, de problemas que a gente tem nas organizações, no âmbito de execução, estratégia, tático, né, o cenário que a gente tem nas empresas e a necessidade que a gente tem de atuar de forma diferente, a gente fala um pouco do nosso case aqui na prática. Né? Boa, Vidal. E eu posso, né, dizer com um pouco de propriedade também, porque eu participei desse case quando nós tivemos conhecimento da Business Map desde o início. Então, trazer um pouquinho do contexto para vocês do Banco Carrefour. Né? Acredito que agora a gente já fez tanto essa menção, né, Vidal? Vocês sabiam que o Carrefour tem um banco? Acho que todo mundo sabe agora. Agora é normal. Carrefour virou um banco. Há mais de 36 anos nós temos um banco. Então, não é de agora, faz muito tempo que o banco existe. E, a título de curiosidade, nós somos também o 6º emissor de cartão de crédito do Brasil. Né? Apesar de as pessoas falarem, não sabia que o Carrefour tem um banco, olha a relevância que ele representa dentro do nosso país. Realmente é muito grande. O Vidal recebeu um desafio, assim que ele chegou aqui no banco, assim que ele chegou lá no Carrefour, e eu vou deixar ele contar que esse desafio foi diretamente para ele, que foi cascateando para toda a equipe. Exato. Como que aconteceu, Vidal? Eu cheguei no Banco Carrefour em abril de 2022, né? E lá no dia que eu cheguei, detalhe, antes do Banco Carrefour eu estava no Banco BV, que é um banco super grande também e tal. E aí, eu me lembro que eu estava no Banco BV, cara, estava estruturando muita coisa legal lá e tal. E aí me surgiu o convite para o Banco Carrefour para alavancar agilidade, portfólio e outras coisas. E eu lembro que fiz o processo seletivo, entrei no Banco Carrefour, quando no segundo, terceiro dia meu lá, o meu chefe que tinha me contratado falou assim, Vidal, tem um negócio novo para vocês aqui. Eu falei, que negócio? Ele falou, a gente tem 3 meses para provar o valor aqui da agilidade para o banco, senão a gente deve desfazer a área de agilidade e voltar com um PMOzão de projetos, etc. Então, a gente tem 3 meses. E eu estava super bem no BV, falei, putz, aceitei o desafio vir para cá, né? E agora tem esse momento aqui que a gente tem que provar o valor disso. E a gente tinha um cenário muito complexo, mas ao mesmo tempo muito parecido com outras diversas áreas. Detalhe importante, naquele mesmo período, lá em abril de 22, a gente tinha notícias e benchmarkings de vários outros bancos e varejos, né? Perceba, a gente é um banco do varejo, que estavam eliminando a área de agilidade. A gente via a notícia do Neon, a gente via a notícia de outros players ali, realmente desfazendo essa área por não enxergar o valor naquela estrutura. E a gente tinha 3 meses para fazer isso lá, foi exatamente na minha chegada ali no banco. E uma das sensações que a gente tinha lá, para provar o valor, é uma sensação do FOMO. Né? Não sei, quem já ouviu falar desse conceito FOMO aqui? Pouca gente, né?
O FOMO é uma sensação que, por exemplo, a gente está agora com as iniciativas de AI. É o Fear of Missing Out, né? A sensação de estar sempre atrasado. Né? Provavelmente na empresa de vocês agora, a gente está falando de AI em vários cantos. Né? Mas é uma sensação de, caramba, está todo mundo falando disso. Nós estamos num evento aqui hoje, todo mundo falando de AI de alguma forma. Daí você olha para a tua empresa e fala, caramba, não estou usando nada. Ou estou usando quase nada na prática. Então, é uma sensação de estar atrasado sempre. Né? Isso é uma sensação comum em vários aspectos. Em agilidade, a gente estava assim lá no banco naquele período. E aí, aqui na nossa jornada, né, desde 2020, 2021, a gente já tinha tido uma jornada ali de transformação inicial, né, trazendo modelos ágeis, e aconteceu a tribalização lá no banco. Né? Então, tudo virou tribos e squads lá na prática, colocou métrica, colocou gira, né, colocou outras coisas lá. E aí, em 2022, quando eu cheguei lá, a gente tinha algumas missões explícitas, né, que a gente vai decorrer aqui na apresentação. Mas uma das coisas que a gente tinha, dois grandes problemas que a gente tinha para focar naqueles 3 meses. Uma é a desconfiança que essa área realmente gera valor. Segundo, o time estratégico, né, a estratégia do banco, acreditava que os times não estavam realmente produzindo o suficiente, que aquela dinâmica não estava sendo efetiva. E eles não enxergavam que os times estavam realmente entregando coisas. Tinha times lá que há 3, 4 meses não entregavam uma feature, uma funcionalidade. E aí vinha um argumento de que não, mas a gente trabalha de forma ágil, a gente erra para aprender, a gente erra rápido, aprende rápido e tal, mas 3 meses é rápido, a gente está aqui disposto. Tinha uma vibe mais ou menos nessa linha. E aí, e outra coisa é que os times, por sua vez, eles tinham outro pensamento. O pensamento dos times era, estamos trabalhando para caramba, o time da estratégia não vê isso. Então tinha essa desconexão explícita. E a gente teve uma jornada em 22, 23, 24, 25. São 4 anos que eu estou lá, né? E 26 a gente tem outros desafios ali. A gente vai fazendo trabalhos ali. Um dos trabalhos que a gente fez no primeiro ano já foi substituir ali o Gira, né? Quem aqui usa o Gira na empresa? Só para sacanagem. Legal, hein? Puxa vida, hein? No evento da Business Map, hein? Ó. Gira Lovers. Então aqui, que pena, gente, vocês são tristes. Corajosos não, também, né? No evento da Business Map, eu uso Brincadeira, brincadeira. Mas uma das coisas que a gente fez na época foi identificar, cara, a gente está usando o Gira, a gente usava o Gira lá na época, e a gente não necessariamente precisava daquilo, né? A gente tinha uma missão, falando já de estratégia, conectar todas as áreas do banco e tudo mais, de sair nichado, de trazer agilidade só para software. Porque o Gira tem uma carinha de software, né? De times de desenvolvimento de software. E está tudo bem. Né? Mas a gente queria migrar, e a gente queria uma solução na época que fosse menos cara de desenvolvedor de software e mais cara de gestão mesmo, gestão por meio de fluxos ali, métricas, que a gente conseguisse trabalhar com produtividade organizacional. E aí veio a Business Map, por isso que está ali numa barra de baixo, é nosso parceiro lá desde 22. Né? Foi um marco. Né? Desde 2022, a gente fala que até conseguimos fazer muito mais entregas a partir da aquisição da ferramenta. Como outras palestras que já tiveram aqui falaram que ela não resolve, mas que ela evolui muito o trabalho da empresa. E foi isso que ela ajudou aqui a gente. E foi o objetivo, né? Um dos objetivos que a gente gostaria de ter, a ferramenta também possibilitou isso, foi essa junção, como o Vidal bem comentou, e ele, como superintendente hoje da área de agilidade e estratégia, né? Quando você chegou era só agilidade, né, Vidal? E depois ele ganhou a estratégia de presente e falou, agora mostre e faça acontecer. E acho que foi bom, né, Vidal? Porque realmente você conseguiu unir, né, essas duas frentes que são importantes e caminham juntas. E hoje nós temos implantado a parte da gestão de portfólio que flui muito bem e a gente consegue dar realmente visibilidade às iniciativas, às entregas. Tem mais itens aqui para frente que eu vou mostrar para vocês. Quais foram as premissas, né, quando a gente recebeu a demanda, né, tanto de estratégia como produtividade, em conjunto com a ferramenta, é que a gente tinha que tomar muito cuidado com os silos. A gente tinha que ter a visão do todo. Essa ferramenta ela tinha que realmente abranger todas as áreas que para a gente poder provar valor. A gente tinha que conseguir o aval do C-Level, porque sem patrocínio a gente não vai a lugar nenhum, essa é a realidade. Então,
a proposta que a Business Map trouxe para a gente, realmente ela comportava todos esses levels, né? Tanto estratégico, tático, operacional. Então, essa conexão foi super importante, porque a gente consegue ver, para quem não está no Business Map ainda, olha que interessante, a gente tem a visão unificada em uma one page da estratégia dos 3 níveis em uma única página. Então, isso foi um ganho, né, a parte estratégica, os diretores, enfim, conseguiram ter essa visibilidade dessa conexão do que o time estava entregando conectado à estratégia do banco. Então, esse foi um ganho bem importante. Desapego ao método, né? Nós falamos lá no banco que nós somos agnósticos a métodos. Ah, vocês não acreditam em um? Não, nós acreditamos em todos, só que não dá para usar todos. Mas também não usamos somente um. A gente vê o que realmente se adequa à nossa realidade, o que faz sentido para o banco, e usamos o melhor de cada método. Acho que você se adequar é o mais importante do que você ser 100% a um, porque às vezes não atende, ninguém é 100% em tudo. A questão da fundamentação também é um item que eu nunca tinha visto antes em outra empresa, né, em outros bancos que eu já participei, é que eu acho que a gente faz com bastante profundidade. A gente faz muitos benchmarks, a gente faz muitos estudos mercadológicos com profundidade, com embasamento, para saber como é que o nosso concorrente está trabalhando, como que os outros players de mercados estão no momento, para a gente poder ter essa mesma... Saber qual que é o caminho do sucesso, né? Nós temos muitos players hoje no mercado que estão progredindo e o Banco Carrefour também está nesse caminho. A questão do olhar para o resultado também, a ferramenta ela possibilita, né? A gente trouxe, né, como aqui na linha do tempo que o Vidal falou antes, a questão dos OKRs, nós não tínhamos essa visibilidade, a ferramenta ela tem como você ter essa visibilidade de OKR em todos os níveis. A questão do olhar imparcial, né? Nós, por sermos uma área de estratégia, por sermos uma área de agilidade, a gente tem que ter esse olhar, uma visão do todo e ser imparcial. E qual que seria a discussão dos valores? A gente tenta, tem o próximo slide, vamos falar disso, a gente tenta realmente ter menos documentos, menos informação e focar mais na discussão, porque eu acho que isso acaba trazendo mais valor. Como que nós fizemos isso, Vidal? Esse slide aqui é seu. Eu comentei com vocês atrás, né, que uma das coisas que a gente deixou de ser lá atrás foi uma postura mais metodista, né, e a gente mudou para uma postura mais entregadista. Né, a gente comenta isso porque, cara, os times tinham uma visão muito de implementar métodos, práticas, fazer workshop, treinamento, e isso é legal, tá? Como diz meu filho, agora eu estou fazendo like, eu estou com o polegar machucado, estou dando like. Então isso é legal, e isso ajuda no começo. Só que, se isso não reverberar em entregas, não está adiantando muito. Então, a gente fez uma mudança de postura, mesmo para ter uma postura mais entregadista. E aí, na sequência, né, que a gente estava entregando melhor, entregando mais rápido, com mais qualidade, a gente começou a ter outro problema, que era, a gente estava entregando, cara, num throughput, num lead time bom ali e tal, com qualidade, índice de refação baixíssimo e tal. Isso no período 22, 24 ali mais ou menos. E em 24 a gente conseguiu atingir um nível bem legal de throughput e lead time e qualidade. Só que os resultados não estavam mexendo tanto ponteiro. Então a gente mudou para uma postura mais resultadista. Então tá bom, vamos combinar a entrega com o resultado, vamos ver o que está fluindo de fato ou não. Tá? E aí a gente... Vai lá, Lu. Nessa parte que a gente fala que a gente eliminou, né, os Frankensteins lá do banco. Nós tínhamos muitas ferramentas para atender os objetivos e a Business Map ela conseguiu suprir todas essas ferramentas que nós tínhamos. Então, tivemos um ganho de poder eliminar 7 ferramentas diferentes. Tivemos um saving considerável. O Vidal morre de orgulho de falar disso, que realmente números importam, ainda mais em banco. E a parte também de admin, né? Para o Gira, né, como o Vidal comentou, a gente tinha realmente 5 pessoas alocadas para poder dar suporte. E com o Cambanais, nós ficamos com uma pessoa para poder auxiliar no início, para poder fazer a governança também, que é importante. E foi graças, né, realmente ao Business Maps que nós tivemos vários ganhos aqui. Visibilidade, as métricas, a parte de alocação da organização, os objetivos estratégicos claros e explícitos na ferramenta, muitas métricas nativas e a questão da autonomia também. A ferramenta ela é muito intuitiva, então ela é fácil de usar. Um treinamento básico, você consegue depois navegar e construir o seu board, é muito tranquilo. E aqui, né, quando a Luz diz 7 ferramentas diferentes, é ferramentas diferentes pela empresa, né?
Lembra que eu falei que o Gira tinha uma carinha de software, né? Quando a gente foi fazer essa implantação aqui do Business Map, a análise da solução mesmo em si, a gente avaliou outras também, né? Avaliamos Planner, Azure DevOps e outros ali, né? Monday, etc. E aí a gente viu e falou, cara, a gente foi varrer a empresa, o marketing tinha uma contratada, a auditoria tinha outra contratada, cara, tinha várias ferramentas contratadas pelo banco, e como ele tem uma versão um pouco mais híbrida aqui, a gente conseguiu ter uma redução em várias áreas diferentes ali do banco, né? Então, a gente eliminou uns que a gente chamava de uns shadow IT que a gente tinha lá, para caramba, e soluções diferentes, né? Aqui é mais para demonstrar realmente, como eu tinha comentado, dos 3 níveis, né, que nós temos a visibilidade com a ferramenta, e com a ferramenta anterior a gente não conseguia, tinha que entrar em várias telas. Aqui realmente a gente tem essa visibilidade, o time participa disso, ele tem essa visibilidade. Se ele entrar no card para ver o que ele está desenvolvendo, ele consegue ver a conexão com a estratégia, qual o ponteiro do banco que ele vai movimentar. E possibilitou também, né, Vidal, essa questão aqui da gestão. Tudo que a gente faz hoje, por exemplo, o PDCA, a gente extrai as informações que são geradas hoje pelo Business Map. Fazemos isso tanto na parte estratégica como na parte operacional. Então, o PDCA ele é contínuo. A questão da governança de times também, a gente acaba usando o Business Map para poder fazer esse acompanhamento. Lean Budget também foi um item que foi bem do comecinho, né, Vidal? Assim que você chegou, que a gente fez essa 23, que a gente fez essa mudança para a versão do Lean Budget, e a gestão de capabilities. Então, o Business Map está como uma engrenagem aí que acabou tracionando esses dados, essas frentes que antes a gente não tinha. Quer complementar alguma coisa, Vidal? Não? E aí, né, a gente fala um pouco de resultados, né? A gente falou um pouco desse como aqui, né, mas a gente é muito derivado a resultados lá no time, né? Assim, tudo que a gente vai fazer, a Luana falou um pouco de profundidade aqui dos comos e tal, hoje a gente consegue ver, né, por meio daquelas conexões que ela falou aqui nos últimos slides, você vê, cara, um tema estratégico, por exemplo, lá que eu tenho de crescimento em uma linha de negócio específica, por exemplo. Eu consigo ver quantos esforços estão sendo alocados na organização inteira, seja ela em operações, marketing, produtos, tecnologia e tal, naquele tema estratégico. Então, hoje eu consigo ter essa visibilidade. Consigo ver ali de todos os times que estão trabalhando que estão trabalhando usando o Business Map, né? Eu consigo identificar qual é o percentual que o time trabalha em evolução, qual é o percentual que o time trabalha em BAU, qual é o percentual de esforço que o time trabalha em sustentação. Porque isso ajuda a gente em outras discussões depois, né, também. Então, esse é um ponto que a gente traz à tona, né? E, obviamente, a gente é muito drivado a resultados de negócio, né? Aqui são alguns resultados abertos ali no LinkedIn, inclusive, do faturamento do banco. Aí a gente pega os nossos cartões, né, que são os principais ali, propulsores dos nossos resultados de negócio. E aqui um pouco de produtividade, né? A gente vem aumentando isso drasticamente, aumentando o throughput, ano contra ano. Ali, esse aqui é quarto tri ali de 25, final do ano. A gente faz essas mensurações tri a tri, comparação year over year, também comparando ali o trimestre do ano anterior com o trimestre desse ano, para ver se tem fatores sazonais de freezing, etc. Mas a redução de lead time, aumento de assertividade, a gente acompanha também, a gente faz processos lá como PI Planning, outros também, mas a gente acompanha tudo, a gente acompanha com resultados, né? Isso é legal, assim, seja resultado de eficiência ou seja resultado de negócio. Não tem um projeto que a gente está fazendo lá que a gente não acompanha resultado. E isso é meio premissa, senão nem começa. Se não tiver resultado associado, a gente nem começa. Ah, mas pô, o resultado sei lá, é mais produtividade. Tá bom, quanto? Como é que a gente vai medir esse negócio? Né? Então, a gente tem que mensurar isso de fato ali, né? E aqui, concluindo, né, a gente, né, é um time que vem sendo premiado. Esse aqui são 3 anos seguidos lá no Agile Trends, né, em 23, 24 e 25. Esse ano, se Deus quiser, estaremos lá de novo. Tem pessoas aqui no evento que já passaram pelo nosso time também lá no banco, né, e fazem parte aqui também, estão na foto aí, né? A gente teve vários parceiros que estão conosco, então é um time reconhecido aí também pelo mercado, já pelo menos há 3 anos aí, desde que a gente chegou lá, né? E a gente gosta, né, Vidal? E a gente gosta. A gente gosta. Essa é uma coisa legal também, porque um dos aprendizados que a Thalita Fabra, não sei se ela está aqui, acho que ela não chegou ainda, vai dar palestra aqui também hoje, né? Estava conosco lá no banco até 2 anos atrás, né? Eu entrei lá para o time dela e depois a gente virou par e tal, uma pessoa que eu tenho um apreço, um carinho enorme. Está na B3 hoje, vai palestrar aqui à tarde, fica o convite para vocês só assistirem a palestra dela também, e do Edson também,
que está por aí também, vai palestrar hoje à tarde, passou conosco lá também no time, estava nas fotinhos. Aqui, né? A gente fala com muito carinho, porque no BV a gente fez trabalhos gigantescos, mas a gente divulgou pouco também. E pouco compartilhou com o mercado, como nós estamos fazendo aqui agora. Né? Então a gente também tem incentivado isso para ajudar realmente a comunidade, ajudar outras empresas ali por meio de práticas, processos, dicas, porque a gente teve muito perrengue. Sem aquelas premissas que a Luana falou aqui, patrocínio do C-Level, né? A gente ter fundamentação nas coisas que a gente traz, um viés de resultado mesmo, sem mudar a postura, a gente não teria feito nada disso. A gente seria só mais uma área de processos ali na organização. Né? E a gente conseguiu hoje, a gente ouve feedbacks, a Aline que está ali, tá filmando, eu faço questão de falar dela. Ela é a nossa gerente hoje de agilidade lá no time. Então, a gente tem um trabalho incrível, feito por um time incrível. Sem eles também a gente não faria absolutamente nada disso. Vamos fechar aqui, Vidal, que o nosso tempo ali está pitando já. Mas aqui só para realmente fazer um wrap-up aqui dos itens que nós falamos, né? A parte da estratégia e a produtividade, elas têm que caminhar juntas para a gente realmente ter esse resultado de excelência. Inconformismo, né? A gente fala lá que a piscina nunca está quentinha. O Vidal trouxe isso, ainda mais agora nunca vai estar quentinha. Se ela está quentinha é porque tem alguma coisa errada. Boas práticas, elas são bem-vindas. Esse olhar holístico, né, para a gestão do portfólio, OKR, a implementação do OKR foi super importante também, fez uma diferença. E a mudança de cultura, né? Acho que isso também contribuiu para esse sucesso e essa evolução que o Banco Carrefour tem tido nesses últimos anos. Foi? Super obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal, Valeu. pela atenção.